Olá pessoal, vamos então iniciar mais uma aula de interações medicamentosas. Essa seria a nossa segunda aula completa, segundo conteúdo completo. Hoje nós vamos falar sobre interações fármaco-alimento. As interações fármaco-alimento, elas incluem as interações entre medicamentos, alimentos, bebidas e suplementos. Essas interações podem influenciar na absorção de medicamentos. Existem fármacos nutrientes ou alimentos ou bebidas, por exemplo, que podem modificar o pH do estômago ou do intestino. E nós sabemos, ou pelo menos vocês devem saber, que existe uma influência entre o pH do meio com a taxa a quantidade do medicamento que deverá ser absorvido. Então, o planejamento de um fármaco já inclui o conhecimento dessa quantidade de fármaco que será absorvida no estômago ou no intestino, respeitando o pH fisiológico. Se nós utilizarmos alimentos, por exemplo, que aumentam ou diminuem o pH do estômago ou do intestino, isso pode influenciar na absorção de medicamentos e, consequentemente, na sua ação terapêutica. A velocidade de esvaziamento gástrico também é outro fator importante. Existem alimentos que podem retardar o esvaziamento gástrico, isso pode influenciar na absorção de substâncias que são de fármacos que são prioritariamente absorvidos a nível de estômago. Ou, por outro lado, o aumento da velocidade de esvaziamento gástrico pode levar a um aumento da disponibilidade de medicamentos no intestino, sendo este o principal sítio de absorção desses fármacos. Isso pode levar a uma maior velocidade de absorção. Então, existem alguns alimentos que podem aumentar o esvaziamento, a velocidade de esvaziamento gástrico, que pode influenciar no aumento da absorção de fármacos a nível intestinal. O aumento da atividade peristáltica também é outro fator importante que pode influenciar na absorção de medicamentos. Então, existem alimentos ou nutrientes ou bebidas que podem aumentar a atividade peristáltica. Esse aumento da atividade peristáltica vai fazer com que o intestino funcione mais rapidamente. E aí, consequentemente, o paciente pode vir, por exemplo, a desenvolver uma diarreia, mas o principal problema nesse caso seria uma diminuição da absorção do medicamento, porque ele passou mais rápido pelo intestino, particularmente pelo intestino delgado, que é um dos principais sítios de absorção de fármacos. É, os fármacos também podem interagir com alimentos, bebidas ou suplementos, formando o que nós chamamos de quelatos, ou seja, pode haver uma complexação de moléculas, de modo que o medicamento acaba interagindo com a molécula do medicamento acaba interagindo com a molécula do alimento, formando o que nós chamamos de quelato, que não vai ser mais absorvido. Então, vai haver uma diminuição, um prejuízo na absorção do medicamento. A interação entre alimentos, bebidas, suplementos e fármacos também pode influenciar no metabolismo dos fármacos. A exemplo de estados nutricionais deficientes. Então, os pacientes que têm problemas de deficiência nutricional, isso pode gerar um prejuízo no metabolismo de alguns fármacos por falta de nutrientes que seriam úteis para o processo de metabolização. De outra forma, os fármacos podem influenciar no estado nutricional do paciente. Existem alguns fármacos, como, por exemplo, antiácidos, laxantes, antibióticos e colestiramina, que é uma resina permutadora de íons importante para o tratamento de intoxicações, que podem influenciar no sentido de induzirem uma diminuição da absorção de nutrientes. Existem alguns nutrientes, como a vitamina A, D, E e K, que podem ser podem sofrer prejuízo quando da administração concomitante com fármacos, levando a uma perda nutricional. Nós vamos falar oportunamente de fármacos que influenciam na absorção de vitaminas como, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis. Os antiácidos, por exemplo, podem também alterar o pH do
do estômago ou mesmo do intestino, que assim como o pH pode influenciar, a alteração do pH pode influenciar na absorção do medicamento, isso também pode influenciar na absorção de nutrientes, a alteração do pH. Os antiácidos tanto influenciam na absorção de fármacos como também de nutrientes. Os laxantes e antibióticos, os laxantes podem aumentar o fluxo intestinal, fazendo com que haja um prejuízo da absorção de nutrientes que precisariam passar um pouco mais de tempo no sistema digestório. Os antibióticos podem influenciar não só pelo fato de alguns causarem diarreia, também pelo fato de eles alterarem a microbiota intestinal, que é importante para a produção de determinadas vitaminas. Então, a microbiota intestinal alterada ou afetada pelo uso de antibióticos pode influenciar na disponibilidade de vitaminas que seriam produzidas por essas bactérias. Colestiramina é uma resina permutadora de íons que também pode afetar o estado nutricional de pacientes. Existem alguns fatores que exercem influência sobre a biodisponibilidade de fármacos. Alguns fatores são relacionados aos próprios fármacos, como a solubilidade, o tamanho da partícula, forma farmacêutica, efeitos do fluido gastrointestinal, metabolismo, pKa do fármaco, que seria um índice, um coeficiente que determina a quantidade do fármaco ionizado ou não ionizado em meios com diferentes pHs. E essa relação do pK com o pH, ela implica numa maior ou menor absorção de fármacos em diferentes sítios de absorção, como no estômago e no intestino. A natureza química, a liberação imediata ou a circulação enterohepática, que seria o que nós chamamos de efeito de primeira passagem. Alguma substância. Para que um fármaco seja definitivamente absorvido, ele precisa passar do intestino para o fígado, e alguns sofrem uma inativação a nível de fígado através dessa circulação enterohepática. Esses fármacos chegam no fígado e podem sofrer inativação, por exemplo. Existem variações individuais, como a idade, aí vem as questões que relacionam fármaco com alimento, a ingestão de fluidos. Existem alguns fluidos que alguns pacientes podem fazer uso quando da administração de fármacos, que podem afetar a absorção destes, ou mesmo o metabolismo destes. A ingestão de alimentos, o estômago cheio, o estômago vazio, podem influenciar na absorção de fármacos e na disponibilidade destes. O tempo de trânsito intestinal, nós já falamos, essa questão do trânsito intestinal. Então, a aceleração do trânsito intestinal pode diminuir a absorção de fármacos. Existem alimentos que podem induzir esse aumento do trânsito intestinal. Microbiota, aí está escrito microflora, porque eu extraí de um artigo de 2002, mas a microbiota intestinal estando desequilibrada, isso pode influenciar na produção e na disponibilidade de vitaminas no nosso organismo. Metabolismo intestinal e hepático, nós já falamos um pouco. A patologias gastrointestinais, existem fármacos que podem causar dano na mucosa do intestino e consequentemente interferir na absorção de fármacos, por exemplo. E o pH gastrointestinal, que nós já também falamos a respeito disso, da influência do pH na absorção de fármacos e até mesmo de nutrientes. Eu apertei a tecla errada, fui para o final da apresentação, mas voltando, né? Temos aqui o terceiro slide, na dispensação, as interações. Então é importante durante a dispensação de fármacos, o mesmo da prescrição, que os profissionais de saúde expliquem bem para os seus pacientes as possíveis interações de fármacos com nutrientes ou as situações em que determinados alimentos não devem ser utilizados junto com fármacos, ou o tempo de administração do fármaco em relação à ingestão de alimentos.
para que isso não influencie na absorção de medicamentos ou mesmo no metabolismo destes. Isso pode trazer grande repercussão na organização do regime terapêutico e dos horários de administração dos fármacos. É importante que isso seja muito bem determinado para o paciente, para que ele não tenha prejuízo na terapêutica. Existem algumas interações interessantes, por exemplo, no que diz respeito a essa questão de em que momento o paciente deve usar um fármaco. Ele vai tomar o medicamento 2 vezes ao dia, ele deve tomar de estômago cheio, estômago vazio. Isso é bastante importante. Existem muitos pacientes que não levam isso em consideração, mas é importante. Inclusive prescritores que não orientam talvez de forma adequada, mas existem, por exemplo, medicamentos que só devem ser tomados com estômago vazio, ou seja, 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições. Nós temos aqui alguns exemplos como antibióticos, exemplo da azitromicina, ou da tetraciclina. Nós temos aqui hormônios como levotiroxina, serve para controlar problemas de tireoide, antibióticos como ciprofloxacino, antihipertensivos como captopril. Então, a maioria dessa lista daqui de medicamentos que devem ser tomados com o estômago vazio são antibióticos. Cabe aí destacar, na maioria em todas essas situações, os alimentos podem reduzir a absorção desses fármacos. Mas eu chamo a atenção para 2 situações importantes. A azitromicina é um medicamento que deve ser tomado... Desculpa, saiu do slide aqui. A azitromicina deve ser tomado 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição. Ok. Porém, não exceder esse tempo. Ou seja, a azitromicina é um medicamento que ele agride o estômago. Então, se o paciente tomar azitromicina 2 ou 3 horas antes da refeição, ou 5 horas depois da refeição, 4 horas depois da refeição, há uma possibilidade de haver um dano no estômago, de irritar o estômago. O paciente, às vezes, até precisar ir no hospital para fazer um tratamento para diminuir a dor de estômago. Então, a azitromicina deve ser tomado precisamente ou 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição. Os demais também, porém, com a menor possibilidade desse efeito gástrico acontecer. E outro que eu chamo a atenção é o último da lista aí, a tetraciclina. Tetraciclina é um medicamento que deve ser tomado 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição. E chama a atenção os laticínios. Não se deve fazer uso de tetraciclina juntamente com o leite. Vamos supor o paciente falar, eu vou comer daqui a 1 hora só, mas eu vou tomar com leite. Não se deve tomar tetraciclina e outros antibióticos com leite, ou derivados, porque o cálcio presente nesses alimentos pode reduzir significativamente a absorção e, consequentemente, a ação terapêutica de tetraciclina. Existem outros fármacos, por sua vez, que devem ser administrados durante ou imediatamente após a refeição. Aí nós temos aí diversos medicamentos, como carbamazepina, cetoconazol, antifúngicos como cetoconazol, itraconazol, que está aí na lista, lovastatina, que é um medicamento para controlar ai meu Deus, esqueci agora a palavra. A lovastatina, que é um medicamento que serve para controlar triglicerídeos, colesterol, enfim. Dexametasona, que é um medicamento, deflazacort, que são medicamentos corticoides, furosemida, que é um diurético, glibenclamida, gliclazida, glimepirida, glipizida e clorpropamida, medicamentos que são hipoglicemiantes, servem para o controle do diabetes. E nós temos aí diversos motivos que fazem com que esses medicamentos devam ser tomados durante ou após a refeição, imediatamente após a refeição. Alguns deles vocês podem observar aí. Então são basicamente 3 motivos.
Primeiro motivo, os alimentos melhoram a absorção de muitos fármacos. O exemplo do antifúngico cetoconazol. Então, ele é melhor absorvido com o estômago cheio. Outro motivo seria para diminuir o risco de hipoglicemia. Então, os hipoglicemiantes orais, muitos deles, devem ser tomados junto com o alimento para diminuir o risco de haver uma queda muito brusca da glicemia. E por último, o terceiro objetivo seria para melhorar a tolerância gastrointestinal. Então, tem alguns medicamentos que causam irritação no estômago que devem ser tomados junto com alimentos para melhorar essa questão da irritação no estômago. A exemplo da furosemida, que é um diurético. Existem medicamentos que devem ser tomados isso aí é continuidade. Durante ou após a refeição, tem mais exemplos, os motivos se repetem. São um dos três, conforme eu já falei, para melhorar a tolerância gastrointestinal, para aumentar a absorção, melhorar a absorção ou para prevenir hipoglicemia. Lembrem-se desses três motivos. E existem medicamentos que devem ser tomados em jejum, com um copo cheio de água e, aí vem o detalhe, e não deitar até 1 hora após o uso para diminuir o risco de esofagite. Então, temos como exemplo aí o alendronato, mas existem outros medicamentos que uma das recomendações é essa, não deitar até 1 hora ou até meia hora após o uso para evitar esse problema, essa questão relacionada com esofagite. Então, de um certo modo, esse slide nós estamos repetindo, então não vou falar mais uma vez, né? Então, aí nós temos alguns outros exemplos mais específicos de alimentos que podem influenciar na absorção de fármacos ou na metabolização, por exemplo. Proteína, repolho e consumo crônico de etanol podem aumentar a biotransformação de fármacos. Então, tem fármacos que não devem ser administrados junto com proteína ou com repolho, ou se o paciente for usuário crônico de etanol, porque isso pode aumentar a biotransformação, a metabolização. E isso faz com que o fármaco seja tenha uma perda da sua função terapêutica decorrente da maior taxa de metabolização. E carboidratos, dietas vegetarianas, ao contrário das dietas ricas em proteína. E o consumo agudo de álcool, além do consumo de xantinas, que são substâncias presentes em café, chocolate e alguns chás. Aí observem a importância do chá como sendo algo que é administrado junto com medicamentos em substituição da água. Tem pacientes que tomam chá junto com medicamentos e devem evitar por conta da presença dessas xantinas que diminuem a biotransformação de fármacos, assim como tocoferol e vitamina C. Então, esses fatores da dieta aí podem diminuir a biotransformação de fármacos, o que implica dizer em um maior tempo de ação. Ao invés de haver perda terapêutica, pode haver um risco tóxico. Dietas com baixo teor de proteína e elevado consumo de leite podem induzir a uma alcalinização da urina. E isso é ruim tanto para fármacos ácidos como para fármacos de natureza alcalina. Os fármacos de natureza alcalina serão reabsorvidos em uma taxa maior a nível de rins. Isso pode levar a um risco de intoxicação devido a uma maior reabsorção destes. Já os fármacos mais ácidos são excretados mais facilmente com a alcalinização da urina. E isso pode levar a uma perda da eficácia devido a uma maior taxa de excreção destes. As proteínas e carboidratos também podem acidificar a urina. Um baixo teor de proteína alcaliniza, um alto teor de proteína e de carboidratos levam à acidificação da urina. Isso implica em um maior tempo de excreção de barbitúricos e sulfonamidas, por exemplo. Então, se há um aumento do tempo de excreção de barbitúricos e sulfonamidas, implica dizer que eles
excretados com, em um intervalo de tempo maior do que o normal, o que implica dizer um aumento, o que implica no aumento do seu efeito farmacológico. Existem alguns alimentos também, por exemplo, isso aqui é um alimento interessante, que é o grapefruit, é o toranja ou a laranja vermelha. Esse fármaco inibe a expressão de um dos citocromos, que é o citocromo CYP3A4 no intestino. O que seria citocromo CYP3A4? Citocromos são enzimas que são responsáveis pela metabolização de substâncias. E no caso do citocromo CYP3A4, ele é responsável pela metabolização de uma grande quantidade de substâncias. Isso a nível de fígado, que é o principal sítio de metabolização de substâncias, mas o citocromo CYP3A4 também é expresso no intestino. E essa laranja, o suco dessa laranja, ou mesmo o consumo dessa laranja, pode influenciar, por exemplo, na ação de diversos fármacos que são metabolizados por esta via. E nós temos alguns fármacos que estão relacionados com essa via de metabolização, mas nós vamos falar com mais detalhes quais são os fármacos que são mais passíveis de sofrer problemas devido à inibição dessa via. Consequentemente, se essa via é inibida, há um maior acúmulo de fármacos que são metabolizados por ela devido à sua inibição. E aí, consequentemente, esse fármaco tende a causar efeito tóxico. Vamos passar do slide? Sim. Eu coloquei alguns efeitos aqui, acabou que eles não estão entrando no tempo certo, mas tudo bem. Existem alguns fármacos, de modo contrário, que podem influenciar na absorção de nutrientes ou na metabolização, mas normalmente na absorção de nutrientes. Observem, por exemplo, aqui esses dois exemplos. Metotrexato é um medicamento utilizado para artrite reumatoide, psoríase grave e quimioterapia. Esse fármaco ele atua através da inibição da síntese de DNA e da reprodução celular, sendo muito útil na quimioterapia. Já a ciclosporina é um medicamento utilizado em transplante de doenças autoimunes que inibe a maturação em função de linfócitos T. São linfócitos importantes na rejeição, na resposta imune como um todo, mas na rejeição de transplantes e nas doenças autoimunes ele é importância significativa. Então, a ciclosporina ela inibe a maturação em função desses linfócitos. Esses fármacos podem causar lesão da mucosa intestinal, o que pode implicar, por exemplo, na diminuição da absorção de cálcio, o que pode levar a problemas relacionados ao cálcio, como osteoporose nos pacientes que fazem uso desses fármacos por um longo período de tempo. Já os antibióticos, laxativos e antiácidos podem diminuir a disponibilidade de nutrientes, como, por exemplo, vitaminas. Os antibióticos podem afetar a composição da microbiota intestinal e, consequentemente, levar à diminuição da produção e da absorção de vitaminas. Os laxativos podem também aumentar o trânsito intestinal, consequentemente, alguns nutrientes podem passar menos tempo no sistema digestório e serem mais facilmente excretados através das fezes e, consequentemente, pode haver uma diminuição da absorção desses nutrientes. Já os antiácidos também podem influir, assim como os fármacos, os nutrientes dependem de pHs específicos para que haja absorção destes. Alguns antiácidos podem alterar o pH do estômago e do intestino, consequentemente diminuindo a absorção de nutrientes. Aqui nós temos alguns exemplos de interação entre diferentes sucos, só para vocês terem uma ideia, e medicamentos com possíveis repercussões na resposta terapêutica. Nós falamos do suco da toranja, agora estamos falando de outros sucos, como abacaxi, que pode interferir na
amoxicilina, no pacientes que fazem uso de amoxicilina, ou tetraciclina, ou medicamentos que são substratos de citocromo P450. Eu já falei para vocês, citocromo é um conjunto de enzimas que metabolizam fármacos, então o suco de abacaxi pode interferir na algumas vias de citocromo 450, causando aumento da concentração plasmática do fármaco por inibição das vias de metabolização destes. O abacaxi pode causar um aumento da absorção de tetraciclina e pode também causar um aumento da concentração plasmática de amoxicilina. Suco de lima ou de limão pode causar um aumento um efeito sinérgico no que diz respeito a fármacos que são fotossensibilizantes. Existem fármacos que não podem ser administrados e a pessoa entrar em contato com luz, porque isso pode levar a uma fotossensibilidade com consequente reação alérgica, exemplo do creme Fenergan, que é um antialérgico, coincidentemente. O uso de determinados fármacos que têm reconhecida ação fotossensibilizante, a exemplo do Fenergan, que nem eu falei, prometazina, pode ser aumentado com o consumo concomitante de suco de lima ou limão. Suco de maçã pode causar uma diminuição do efeito terapêutico, da biodisponibilidade de fexofenadina, só para vocês entenderem o que é a diminuição de AUC, a área sob a curva de concentração de um fármaco em função do tempo. Esse AUC diz respeito é um indicador da biodisponibilidade de uma droga. Então, se eu tenho diminuição da AUC em 30% de fexofenadina, mediante o consumo concomitante de suco de maçã, implica dizer uma diminuição da sua biodisponibilidade e, consequentemente, do efeito terapêutico. O suco de melão já não pode ser utilizado, por exemplo, com anticoagulantes, pois aumenta o risco de hemorragia ou há uma sinergia no que diz respeito ao efeito anticoagulante com risco de hemorragia. Isso foi extraído de um artigo de Salve e colaboradores que foi publicado em 2010 na revista Ciência e Saúde e que nós utilizaremos para discutir algum tema no final da aula. As interações fármaco-fármaco nós vamos continuar a partir daqui na próxima aula, mas eu gostaria de dar uma pequena introdução. Então, nós falamos sobre a interação fármaco-alimento e as interações fármaco-fármaco serão os temas, será o que nós mais focaremos a partir da próxima aula. As interações fármaco-fármaco são interações que podem afetar tanto ambos os fármacos ou mais de um fármaco envolvido, principalmente se o paciente for polifarmácia. Se ele fizer uso de mais de 2 fármacos, então o risco de vários fármacos serem afetados é significativo. A maioria das interações fármaco-fármaco são previsíveis e são indesejáveis. Então é importante ter conhecimento dessas interações para que nós, profissionais de saúde, evitemos esses efeitos indesejáveis que podem ocorrer pelo uso concomitante de fármacos. Então, torna-se de grande importância ter conhecimento da interação de fármacos com fármacos. As principais consequências são falha terapêutica, por exemplo, um medicamento que é utilizado com outro e um dos dois acaba não tendo o seu efeito terapêutico, como, por exemplo, o complexo vitamínico, que é rico em cálcio. Tem medicamentos que são ricos em cálcio e vitamina D. Esses medicamentos não devem ser utilizados, por exemplo, com qual antibiótico? Não vou esperar a resposta, porque vocês não estão interagindo, nós não estamos interagindo ao vivo. Mas a tetraciclina é um dos fármacos que sofre significativamente complexação com cálcio, isso levando a uma perda significativa a uma falha terapêutica, né? Existem fármacos, por outro lado, que podem causar outros efeitos indesejáveis, que a falha terapêutica já é um efeito indesejável, mas existem outros, como reações adversas,
ou reações tóxicas devido a um fármaco, por exemplo, aumentar a disponibilidade do outro mediante a inibição do metabolismo ou inibição da excreção, conforme nós já falamos alguns exemplos no que diz respeito à interação de fármacos com alimentos. Então segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio, mas são várias interações que nós vamos discutir no decorrer da disciplina. Essas interações também podem ocorrer in vitro, por exemplo, são dois medicamentos injetáveis que não devem ser misturados na mesma seringa. Se houver essa mistura na mesma seringa, pode haver a formação de um complexo, de uma substância complexa, que não vai exercer efeito terapêutico após a administração. E existem fármacos que podem interferir em exames farmacológicos. Nós vamos falar a respeito disso em uma aula específica, fármacos que interagem em exames farmacológicos, que podem, por exemplo, deturpar o resultado, alterar o resultado devido ao uso desses fármacos. Nós vamos falar a respeito disso oportunamente. As interações entre fármacos e fármacos podem, assim como entre fármacos e alimentos, mas agora a gente vai focar no fármaco-fármaco, podem ser farmacocinéticas, quando o fármaco altera a cinética de outro. Cinética é o que diz respeito à absorção, biotransformação, distribuição e excreção. Então, o fármaco pode afetar outro em qualquer um desses pontos da cinética, e isso podendo trazer como consequência a modificação da quantidade e a persistência do fármaco disponível nos locais dos receptores, podendo aumentar, por exemplo, ou diminuir o efeito de um fármaco, de modo que ele se torne, que aquela dose acabe se tornando uma dose tóxica, ou que de outra forma essa dose acabe não exercendo com aquela dose o fármaco não acabe exercendo seu efeito terapêutico devido a aumento da excreção, por exemplo, ou um aumento da metabolização deste fármaco. Por outro lado, nós temos as interações farmacodinâmicas, que podem ocorrer, por exemplo, quando o fármaco altera a sensibilidade ou respostas dos tecidos a outro fármaco. É o que nós chamamos de essas interações podem ser agonistas ou sinérgicas, que seria basicamente a mesma coisa, ou antagonistas. Então temos fármacos que podem somar o efeito de outro, causando um efeito maior, um efeito terapêutico maior, não é? Que pode, inclusive, dependendo da interação, pode até tornar o fármaco tóxico numa dose terapêutica, devido a essa reação antagonista de um induzir o outro a ter um efeito maior, uma concentração maior. Então esse fármaco pode você administrar uma dose baixa, e quando ele interagir com o outro, esse fármaco acabar ficando disponível numa quantidade maior no seu sítio de ação, e isso pode levar a um aumento do efeito tóxico. Ou fármacos que podem ter efeito somatório. Então um causa um efeito, como por exemplo uma depressão no sistema nervoso central, e o outro vem a somar, de modo que os dois juntos têm uma depressão, induzem uma depressão maior no sistema nervoso central. Ou, por exemplo, para controlar depressão, antidepressivos podem ser utilizados em conjunto para aumentar um efeito terapêutico, seria controle da depressão. O uso de um fármaco antihipertensivo juntamente com um diurético para aumentar, para haver um sinergismo, de modo que a pressão arterial do paciente seja controlada com mais eficácia. E por outro lado, existem fármacos, interações que são antagônicas. Então o fármaco vai lá e acaba neutralizando o efeito do outro no seu receptor. Nós vamos falar a respeito disso nos seus devidos momentos, quando entrarmos nas classes de fármacos e nas suas interações medicamentosas. Essa interação pode ocorrer em nível de receptor ou em nível intracelular, após o fármaco ser absorvido. A interação farmacodinâmica é absorvido pela célula.
Na interação farmacodinâmica, o efeito farmacológico de um fármaco é modificado sem que sua concentração no interstício seja. Então, assim, é tudo uma reação que ocorre a nível de receptor na interação farmacodinâmica. Já na interação farmacocinética, altera-se a concentração do fármaco que chega no seu local de ação. Então, basicamente, até alguns exemplos que eu citei de interação farmacodinâmica são mais voltados para a interação farmacocinética. Quando o fármaco aumenta, leva a um aumento da concentração do outro. Agora, a farmacodinâmica ela está mais voltada à ligação do fármaco com seus receptores. Ok? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Nas próximas aulas, a gente fala um pouco mais sobre interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas no decorrer da disciplina, onde nós aprofundaremos interações entre fármacos, respeitando as classes terapêuticas. A aula fica, então, finaliza por aqui. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, nos comentários ou via WhatsApp. Obrigado e bons estudos.